extorar um banco, acabou de assassinar um aposentado que deu a sua vida por esse país. No melhor da sua idade, não tem dinheiro para pagar a farmácia e tem os seus parcos recursos de previdência social imoral roubados ainda. Perdeu, vagabundo! Pô! Tira a mão de mim, que eu sou menor, conheço meu direito à ova! Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Aí esse governo se apresenta e fala para as famílias: nós não temos nada com isso. Nós lá vamos. Eles mandam Gilberto Carvalho falar. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Dentro de um processo eleitoral que vive o Brasil, essa é a semana em que foi intitulada Semana de um Esforço Concentrado, no mês de setembro, e certamente penso que antes do sufrágio nas urnas, eu não voltarei a essa tribuna. Portanto, até o dia do sufrágio e depois do processo eleitoral, quando conheceremos o novo ou a nova presidente da República, ou o início de um processo de segundo turno para as eleições, penso que nesses próximos 32 dias, esse será o meu último discurso. Quero fazer um retrospecto, senhor presidente. Um retrospecto para que as pessoas possam entender de forma clara a nossa posição em defesa de valores, em defesa da família, e porque nós nos insurgimos, reagimos contra posições postas pelo governo atual, os seus liderados, no enfrentamento à família brasileira. E por que falo isso? Quando, na eleição do presidente Lula, no seu primeiro mandato, eu participei daquele processo eleitoral e no segundo turno viajei esse satanizando satanizando Lula. E olha, lá estavam Walter Pinheiro, senador do PT, estava o pastor Everaldo, meu candidato hoje a presidente da República, estava Marina Silva e tantos outros. Descortinava-se um momento novo para a vida brasileira. Nós havíamos saído do governo Fernando Henrique Cardoso, que é preciso que se diga, e Marina fala muito bem quando diz que nós não temos que estar demonizando aquilo que foi bom no governo alheio, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, eu não posso aplaudir tudo o que aconteceu, mas eu preciso reconhecer, e sempre reconheci, que no governo de Fernando Henrique Cardoso foi dado os fundamentos da economia nesse país. A partir dos fundamentos da economia dado pelo PSDB, é que foi possível acontecer a chamada inclusão social, que ocorreu no governo do presidente Lula, e ninguém é cego para negar isso. Seria uma irresponsabilidade, uma insanidade. A Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, quero reafirmar que a Bíblia para mim não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Foi dado os fundamentos da economia. A partir daí, o Lula foi ungido governador, presidente desse Brasil. Por que eu digo ungido? Porque Satanás não unge autoridade. Quem unge a autoridade é Deus. Se não, na primeira eleição do Lula, havia Garotinho, também do PSB, muito bem colocado, e era o candidato dos evangélicos. Então Garotinho era o candidato de Deus e Lula era o do diabo. E o diabo venceu Deus, porque Lula ganhou. Isso é uma tolice.
raciocinar dessa forma e nessa direção. Depois veio a eleição. Dilma, Marina. Uma era de Deus, outra do diabo. O diabo gosta de novo. Não! Quem unge a autoridade é Deus. E eu participei desse processo do segundo mandato do Lula. Participei do processo do mandato da Dilma. No mandato do Lula houve a inclusão social. Tivemos avanços e a estagnação e os desastres a partir do governo da presidente Dilma. Quem unge a autoridade é Deus, preste atenção. Quem ergueu Itamar Franco, presidente desse país, foi Deus. Quem ergueu Fernando Henrique foi Deus. Quem ergueu Lula foi Deus. Deus ergueu Saul, diz a Bíblia, rei de Israel. E disse a Saul: agora governe sobre o povo com justiça e observe os meus preceitos. Mas o homem tem livre-arbítrio. No momento da vida do reinado de Saul, ele achou que estava do tamanho de Deus. E ele podia muito mais que Deus. E começou a fazer as suas lambanças. É só olhar o governo de Salomão. A quem Deus ungiu, deu riqueza e sabedoria. E Salomão observou os preceitos de Deus. Mas veja as lambanças que o livre-arbítrio e o caráter humano dele fez no final do governo. Deus levanta o homem. Deus lhe coloca numa posição, mas ele tem livre-arbítrio. Para ser honesto ou desonesto. Para ser justo ou injusto. Para ser decente ou ser indecente. Deus ungiu. Não me envergonho. Até porque não há vergonha e demérito em alguém ser base de governo. Demérito é subserviência. Subserviência. E valores, posições, pilares não se negocia. Deus deu ao PT a oportunidade de governar esse país. E a exemplo de Saul, eles chegaram num momento que acharam que era maior que Deus. E que eles podiam tudo. Depois do advento da Bolsa Família, nós pegamos a população mais pobre pelo estômago. Eles agora são nossos. O que a Veja fala, eles não leem. O que a Globo comenta não chega neles. Eles jamais saberão das lambanças que praticamos em praça pública. Lê do engano. O striptease imoral chegou na Bolsa Família. Lê do engano. O striptease imoral chegou na parabólica. Por que eu digo parabólica? Porque nem todo pobre tem Sky. Mas todo pobre que mora num rincão mais distante desse país tem uma parabólica. Porque ela custa R$ 99 e é dividida em 86 vezes. Todo mundo sabe de tudo. E todo mundo nesse país hoje tem Facebook. Todo mundo nesse país hoje tem WhatsApp. Todo mundo tem Instagram. Todo mundo sabe de tudo. Ninguém, senhor presidente, é tão bom, absolutamente bom, que tenha que se perpetuar no poder. Senador Paim, perpetuação no poder cheira a ditadura. Esse país está aparelhado e tentam nos levar para que nós nos tornemos uma Venezuela ou nos tornemos uma Cuba. Aliás, Cuba é privilegiada. Parabéns, Fidel. Parabéns, Raul Castro. Vocês ganharam um porto construído pela presidente Dilma com o suor dos aposentados desse país. Isso é uma insanidade. Ora, o striptease da Petrobras, a compra de Passadina, aliás, onde Passadina passa boiada. O striptease dessas duas CPIs, Severo, Vera Foster, se apressaram em fazer doação dos seus bens para os filhos, para os parentes, assim que a CPI começou. A presidente Dilma, que ainda tenta se colocar assim para a população brasileira quando tenta desqualificar a Marina, tenta desqualificar o pastor Everaldo. Marina nunca governou nada. Marina nunca governou uma quitanda. Pastor Everaldo muito menos. Gestora é Dilma. Não. Ela foi gerente no governo Lula. Quando colocou ela para tomar conta do pool das empresas, ela fracassou.
Porque ela foi presidente do conselho da Petrobras. E sabe quem autorizou comprar Passadina? No relatório do senhor Severo, a visão deles da Petrobras é só olhar para Severo que a gente vê como é que é a visão. Sabe quem autorizou? Dilma Rousseff. Não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Estou inventando, senhor presidente? Estou falando a verdade. Que gestora é essa? Que depois vem a público quando a bomba estoura e diz, não, é um contrato mal redigido, tinha umas cláusulas que eu não li, Severo falou que era depois, né? Severo veio aqui e desmentiu e tal, porque Severo não é bobo, é um olho no peixe, outro no gato. Um monte dele está preso. Ei, o striptease moral do mensalão. Agora, eu sempre disse que a presidente era água de morro abaixo. O rio está cheio, quem conhece beira de rio sabe, quando as galhadas das engazeiras caem para dentro d'água assim, e eu fui criado assim no interior, quando um menino está se afogando, tenta agarrar naquelas galhadas assim, de todo jeito, pega aqui, pega ali, é assim que eles estão, afogando, tentando se segurar numa galhada. Agora por quê? Porque tratou essa nação como gente besta, como gente vazia, despreparada, de um parlamento subserviente, que faria aquilo que eles mandassem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Marina nunca governou nada. E o que é que Lula governou? Quando foi presidente? E no entanto, foi bom presidente. Você precisa ter boas intenções. Ser bem assessorado, não é governador Jaime Campos. O que é que ele governou? Nada. Dilma governou o quê? Governou a loja de 1,99 no Rio Grande do Sul que quebrou. Mas se tornou presidente. Foi uma grande gerente do governo Lula. Essa história de querer desqualificar os outros. Aí eu me lembro que no primeiro mandato do Lula, eu fui para o Pará. Eu, Marina e Walter Pinheiro, porque Maria, uma deputada estadual do PT, foi candidata a governadora e foi para o segundo turno. E foi para lá para o comício de Maria, eu e Marina Silva. Porque Marina Silva era uma deusa, era um ícone. Marina Silva chamava atenção, podia dar voto. Marina Silva já tinha se apresentado como evangélica, então ela podia ajudar a juntar essa comunidade. Mas agora, porque Marina foi para as pesquisas, deu um salto na frente, o povo revela o seu desejo de mudar. Aí a tentativa agora de desqualificar a Marina é total. O Brasil está preocupado. É o medo, porque ela nunca. O medo? Ué, o Lula não sofreu desse mal? Quando Regina Duarte falou que o Brasil estava com medo do Lula, eles quase matam a Regina Duarte. Aí a esperança venceu o medo. A esperança venceu o medo. Medo de quê? Medo de quê? Se o pastor Everaldo, que é meu candidato, número 20, se tornar presidente da República, ele tem bom senso, tem senso de valores, conhece a pluralidade desse país e saberá exatamente onde estão os nossos gargalos. E o mais importante, Everaldo sabe, que não existe nação forte com família fragilizada. Deus não criou o Ministério Público. Deus não criou o Ministério da Fazenda. Deus não criou o Conselho Tutelar. Deus não criou os Conselhos Bolivarianos da União Soviética, reeditado por Chaves, que Dilma quer reeditar no Brasil para fechar o parlamento. Deus não criou nada disso. Deus criou, senador Jaime, família. A partir da família, tudo. Fora da família, nada, presidente. Ele sabe que um país forte precisa ter famílias fortes. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai bem, a escola vai bem. Se a família vai bem, as Forças Armadas vai bem. O clube vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai mal, a igreja vai mal. A escola vai mal. A sociedade vai mal.
Os relacionamentos são muito ruins, porque a água boa e a água ruim nascem na família. A água doce e a água salgada nascem lá. O bem e o mal nascem lá. Alguém disse que casa de pai e escola de filho. O nosso grande drama é porque excluir a família de tudo isso. E a lógica de que a educação pode salvar o Brasil. O que é educação, cara pálida? Escola não educa ninguém. Quem educa é pai e mãe. Professor não tem a obrigação de educar filho seu, meu presidente, nem de Jaime Campos, nem meu. Professor tem a obrigação de educar o filho dele. O professor tem a obrigação de abrir conhecimento. Escola abre janela para o conhecimento. Professor bem reciclado e bem pago, ele tem a obrigação de dar o conhecimento ao meu filho e ao seu filho. Mas educação quem dá é pai e mãe. Educação quem dá é pai e mãe. E não podem ser excluídos de um processo como esse. Pastor Everaldo, Marina Silva sabe. Conhece os valores e fundamentos de família. E sabe que a partir da família tudo. Nós passamos aqui alguns anos enfrentando, e na eleição passada a presidente Dilma assinou um documento conosco de que no governo dela não trataria do tema, ninguém enfrentaria a família brasileira, porque esse país é um país religioso. Não estou falando de evangélicos, estou falando de um país cristão, de um país monoteísta, de um povo que acredita em um só Deus. Estou falando de cristãos. Há 3 anos atrás, senador Jaime, o senhor que é um católico comprometido, devoto, o Brasil era considerada a maior nação católica do mundo, correto? País cristão. Um país monoteísta. Nós, evangélicos, somos cristãos. Os espíritos são monoteístas, acreditam num Deus. Este não é um país ateu. Ateísmo não é a religião oficial desse país. Mas qual foi a primeira atitude da presidente? Foi nomear uma ministra para assuntos da mulher. E no discurso dela, ela disse que veio e assumiu para poder aprovar o aborto no Brasil. Lê do engano, senhora ministra. Lê do engano. A senhora acha que nós estamos dormindo? Senador Jaime, aborto é um atentado contra a natureza de Deus. Não estamos dormindo, não. A ministra Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ministra dos direitos humanos. Eles tratam direitos humanos como se os humanos não tivessem direito, entendeu? Só sabia falar de aborto. E no dia que estava de folga, que podia ir descansar com os filhos, falava de casamento homossexual. Ei! Nós não estamos dormindo, não. Nós não estamos dormindo, não. E agora? A discussão reaparece. Enfrentaram. Colocaram em pauta a discussão da legalização das drogas. Legalização do aborto. Se insurgem de forma violenta. Se insurgem contra a violência do país. Qual é a violência? A violência desse país, meu presidente, é advinda de sermos o único país do mundo onde um homem, senador Jaime, travestido de criança, estupra, mata, sequestra. E quando a polícia põe a mão e diz: tira a mão de mim, que eu sou menor, eu conheço meus direitos. Conhece mesmo, porque só tem direito, não tem dever, não é? Ei, tira a mão de mim. Acabou de estuprar uma mãe de família. Acabou de matar um empresário que dá 500 empregos, 10 mil, dentro do porta-mala do carro. Perdeu, vagabundo. Acabou de estourar um banco. Acabou de assassinar um aposentado que deu a sua vida por esse país. No melhor da sua idade, não tem dinheiro para pagar a farmácia e tem os seus parcos recursos de previdência social imoral roubados ainda. Perdeu, vagabundo. Pô, tira a mão de mim, que eu sou menor, conheço meu direito uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Aí esse governo se apresenta e fala para as famílias: nós não temos nada com isso, nossas mãos nós lavamos. Eles mandam Gilberto Carvalho falar, né? Porque essas missões é tudo dele.
Não, o governo é contra. Sim, mas qual é o projeto? Não, porque o governo é contra. Sim, ministro, mas o povo está morrendo. Mas filosoficamente o PT é contra. E dela, sim, mas o povo está morrendo. Sim, mas nós somos contra. Vocês são contra, mandando um recado. Vocês podem morrer, pode sangrar no ponto de ônibus. Ei, empresários, vocês vão ser mortos, vão roubar a empresa de vocês. Nós não temos nada com isso. Até fazer 18 anos, a gente protege os meninos. E manda um recado para os meninos. Até 18 pode. Estupra, até 18 pode. Mata, incendeia ônibus, sequestra, faz arruaça, humilha a mãe de família na frente do marido, dos filhos. Ei, criança chupa chupeta, criança toma mamadeira, criança não pega em 38 nem cachimbo de crack, criança dorme em berço. É isso que nós estamos vivendo. E eu sei que o senhor está olhando para mim, senador Jaime, pensando no pequeno Caíto do seu estado, criança de 10 anos, estuprado, desgraçado, e que depois tem esse tipo de compensação. Uma proposta de novo Código Penal que é mais uma aberração, um deboche contra a sociedade brasileira. Acharam que isso era pouco? A presidente Dilma mandou fazer a lei da palmada. Oh, meu Deus. Ei, minha mãe, dona Dadá, eu fui corrigido pela minha mãe, analfabeta profissional. Minha mãe me corrigiu. Eu agradeço a Deus pela correção que recebi da minha mãe. A lei da palmada, pai não pode corrigir filho mais. A Bíblia, a palavra de Deus diz que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Corrigir filho no Brasil a partir da ideia brilhante da presidente Dilma, da ministra Maria do Rosário, da ministra Ideli, dessas mentes maravilhosas. Pai que corrige filho vai preso. Ei, você está me vendo em casa aí? Está me ouvindo pela Rádio Senado? Ei, você está com seu celular ligado, seu Facebook, espalha esse negócio para frente. É assim que você quer criar seus filhos? Você vai criar seus filhos assim? Ei, nós precisamos mudar essa lógica. Porque no próximo fevereiro, quando essa casa voltar, a minha primeira atitude será entrar contra essa violação para nós tirarmos, banirmos, varrermos essa desgraçada, infame, inconsequente lei da palmada, saído de mentes malignas que querem destruir a família no Brasil. Interessante que eles nem têm criatividade. A lei da palmada, 40% está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E Estatuto dos Machos, porque não é nada de criança aquilo. 40% está no Código Penal. E 20% foi 20% menos de maldade que eles criaram, no sentido de acuar a família, acuar dentro de casa. Então quer dizer que abortar pode, matar no útero pode, assassinar até 18 anos, pode. Usar droga, pode. Legalizar droga, pode. Matar aposentado, pode. Aprovar casamento homossexual, pode. Mas pai e mãe não pode corrigir filho. A capa do Globo hoje tá lá, Globo Online, quem quiser abrir, quem tá me ouvindo aí, quem tá me vendo. Globo Online tem lá, tá na capa até agora uma entrevista do pastor Silas Malafaia sobre a discussão que tem trazido tanto problema para ele, mas são problemas que ele não foge. Pastor Silas Malafaia, para mim, tem o espírito do profeta Amós. O profeta Amós nunca correu da luta, por mais difícil que fosse. Aliás, profeta não corre da luta. Tentaram caçar o pastor Silas Malafaia, de psicologia em cima dele, aquelas lendas da inteligência humana dos céus. Eles sabem tudo, o Conselho de Psicologia sabe tudo. Sabe tudo. Eles ficam repetindo a teoria de Freud, de Jung. Eu não conheço ninguém que eles recuperaram. Ninguém que tirou da droga, não conheço um menino que eles recuperaram. Vamos caçar Silas Malafaia, porque Silas Malafaia é contra o casamento homossexual. Eu também sou. Manda me matar? Me mate, vá. Não, porque os tempos mudaram. Esse Silas Malafaia é doido. Esse Magno Malta é inconsequente. Com esse monte de doido que estão por aí. São tudo inconsequentes, os tempos mudaram. Nós estamos vivendo em era da internet, ó seu senador doido. Ei, nós estamos vivendo numa era globalizada. Mudou o conceito hoje que o Supremo tem. Ei, o Supremo é do tamanho de Deus? Nunca foi, nunca será. Quem é o Supremo para dizer que pode casamento homossexual?
Ei, quem é o conselho de psicologia? Ai, me poupe, mamãe, me acorde. Eu só preciso ver chover pra cima agora, porque o resto tudo já vi. Deus criou macho e fêmea. Não existe cromossomo homossexual. Aí botou em cima do cara, vamos caçar. Bota procurador da República em cima do cara, denuncia o cara. Bota a Receita Federal em cima e tal. Mas não vai calar. Esses métodos estão errados. Estão errados. Então quer dizer, quem é a favor do casamento gay pode falar. Porque é uma glamorização, é um sujeito de mente adiantada. É um sujeito intelectual, bem preparado, de universidade, é um sujeito que tem doutorado. Fala, é uma glamorização. Quer dizer que o sujeito que é a favor do aborto pode falar. Pode emitir os seus preceitos e conceitos. Quem é a favor de droga, de legalização de droga, pode falar, porque é um sujeito que avançou muito, é um sujeito intelectual, é um sujeito que discute com as grandes mentes do mundo. Então esse sujeito é glamorizado, tem colunas sociais e fala nos grandes jornais. Mas quem é contra não pode falar nada. Me poupe! Discussão dos direitos de LGBT sai do armário na campanha. Tá o deputado Jean Willis, tem todo o direito de falar o que pensa. E, aliás, ele fala o que pensa e é glamorizado. Está nos jornais, está na TV. Aqui tem o padre dizendo que união civil é uma coisa, casamento gay é outra. Tem Silas Malafaia, de posição conhecida, e a deputada Yara Bernardes. A deputada Yara Bernardes é a autora do PL 122, aquele que veio da Câmara, que ficou 8 anos com a senadora Fátima Cleide aqui, se debatendo e não votou. Mais 3 anos e meio com o Marcos. Esse é o programa de governo. Dilma disse que o combate à homofobia não tem relação com preferências religiosas. Não tem nada a ver com questão religiosa e tal, o Estatuto Brasileiro interferindo no poder. É reprimir criminalização, qualquer ato que signifique que uma pessoa baseada em critérios não civilizados, tal. Questionada sobre a demora para votar o PL 122, aqui eu quero dar uma orientação para o jornalista do Globo, que criminaliza a homofobia. A presidente disse que o trâmite do projeto segue em ritmo normal. Presidente! Está desinformado. O pessoal do PT informa ela aí, pelo amor de Deus. Não está tramitando, não. PL 122 acabou, presidente. 17 de dezembro, 18 horas de 2013 nessa casa, nós mandamos o PL 122 para o inferno. Ó, Jaime, ela disse que está tramitando normal. Ela não está sabendo não, Jaime? A tramitação é normal, não é normal não. Nós encaminhamos o senador Eduardo Lopes, que hoje é ministro do seu governo. Aliás, um grande senador, meu abraço. Juntos assinamos a emenda que empurrou para o Código Penal com seu voto, viu, Jaime? Por quê? Porque a homofobia precisa ser criminalizada. Não existe esse tipo penal no Código Penal brasileiro. O que é homofobia? O que é homofóbico? Então quer dizer que eu leio a minha Bíblia e a Bíblia diz que Deus condena o crime de homossexualismo, eu virei criminoso. A minha Bíblia, que eu creio, não contém, mas é a palavra de Deus. As minhas crenças pessoais, olha, a regra da sociedade é a boa convivência, a regra de boa convivência é o respeito. Eu tenho que respeitar os homossexuais, isso é tolerância, e eles precisam me respeitar, mas eu não sou criminoso porque eu não aceito o gesto, porque não aceito a opção sexual dele. Que história é essa? Que história é essa? Vamos pro Código Penal? O Código Penal precisa criar esse tipo penal e dizer, olha, fulano é homofóbico. Por quê? Homofóbico é um doente. É um cara que quer matar, quer destruir, quer ver o outro sangrar, humilhá-lo publicamente. Isso é homofobia. Agora eles banalizaram tanto essa palavra que basta você dizer, tem gente que tem medo. Rapaz, eu sou contra também, mas eu tenho até medo de falar deles criar um problema comigo. Problema de quê? Quer dizer que eu não tenho direito de botar minha posição? Não é? Não tenho não? Tenho! E vou colocar sempre. E a minha posição é a posição de 92% desse país. Um país cristão, um país que acredita na família, nos princípios e nos moldes de Deus. Aí traz a palavra de todo mundo, a Aécio diz, olha, o que o Supremo já deu de direitos civis está tudo certo, a Aécio fala, né? Porque é católico, de uma família católica, né? A posição dele é conhecida.
E tem uma entrevista de Marina que eles não colocaram aqui. O pastor Everaldo é terminantemente assina debaixo da bandeira, fala nos debates, sou contra. Deus criou macho e fêmea. E aí o debate vem. E aí eles colocam meu nome aqui como um lutador que não permite que seja votado e tal. Eu fico até muito alegre, é verdade mesmo. E enquanto eu estiver aqui, não vai mesmo não. Eu vou continuar enfrentando e continuar votando. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Quando o desespero bateu, na votação da lei da palmada, a presidente Dilma não ouviu ninguém. Agora, a notícia: tem uma resolução pronta. E essa resolução, senador Jaime, para entrar em vigor em setembro, do CONAD, do Conselho de Antidroga lá, de um tal de Maximiano. Não sei nem de onde que veio esse ET. Sabe o que é, rapaziada? Vocês estão bonito de terno em cima, hein? Bem vestido, ó, senador Jaime, os meninos lá em cima, ó. Estão estudando direito, é? Estão estudando direito? Vocês? São? São. Pode responder, porque nós vamos passar. Jaime está indo embora, depois eu vou, depois é vocês que vêm. Né, Jaime? Olhe, uma resolução da presidente Dilma proibindo as casas de recuperação de pessoas drogadas de falar de religião. Presidente, vai recuperar com o quê? Com a insulina de Padilha? Com o soro de Padilha? Com o que é que recupera? Eu não conheço outro remédio. Eu tenho 35 anos que tinha drogado da rua. Quem está me ouvindo sabe que tem um drogado na família. Tem um bêbado na família, tem alguém na família. Quem está me ouvindo sabe, um dia eu conheci fulano que mudou de vida, foi recuperado. Era do UFC, é da minha instituição. Tirei o cachimbo de crack da mão, tirei a pistola da mão, fiz ele um atleta e ele está lá trocando porrada com um contrato de dano White. Mas sabe qual é o remédio, senador Jaime? Deus de manhã, Jesus meio-dia, o Espírito Santo de noite. Ei, presidente Dilma, esse remédio dá certo. O outro não dá não. O outro não dá não, presidente. E aí, Maximiano? Cadê sua resolução? Agora veio a melhor essa semana. O Planalto vai fazer um grande esforço. Olha, a gente pode ser convocado para voltar. Para votar o Estatuto das Religiões, numa tentativa de agradar as igrejas, para poder segurar a queda da presidente Dilma. Sabe quem vai segurar a queda dela? Ninguém. Ninguém. Votar o Estatuto para agradar os religiosos. Teve o ano inteiro para fazer e não fez. Teve o tempo todo para discutir e não discutiu. Agora, lá na capa do Globo, online, está escrito lá, tem uma foto de Malafaia dizendo assim: o Planalto pensa que pastor é otário. Tem uns até que se fingem de otário para poder conviver com eles. Vocês não vão passar mel na boca de ninguém. Nós pagamos imposto nesse país, por favor, nos respeite. É aqui que nós criamos os nossos filhos, dando a nossa colaboração. Por favor, nos respeite. Quando você passa no seu bairro e vê uma igreja com a porta aberta, encosta na porta e olha. Quem sabe você vai reconhecer 10, 15, 20 pessoas que são ex alguma coisa. Você vai ver ele lá e falar: aquele lá era da minha escola, era drogado. Tá vendo aquele cara? Era traficante, aquele sujeito. Aquele ali é tio meu, vivia bebo, caído na rua, foi recolhido. Hoje tá na igreja. Sabe o que é isso, presidente Dilma? O poder portentoso do evangelho. O poder portentoso da mão de Jesus. E não há saída para esse país sem a presença de Deus nesse lugar. Senador Wagner Malta, eu quero registrar com muita satisfação aqui a presença dos estudantes do curso de Direito da Faculdade de Franca, São Paulo. Seja bem-vindo ao Céu Afiral. Obrigado pela presença de vocês aqui. Você sabia que meu sonho era ser advogado, senador Jean? Fiz de tudo. E tem gente no Brasil que pensa que eu sou advogado. Mas eu fiz vestibular 3 vezes, não passei nenhum. Você imagina se fosse Vossa Excelência... É Deus da asa cobra. Brilhante orador como Vossa Excelência é. Competente e brilhante orador. Obrigado, senador. Eu encerro o meu pronunciamento olhando nas câmeras para olhar para o povo do Brasil. E quero fazer um pedido a vocês.
Que vota e que acredita em aborto. Não vote em ninguém que é a favor da legalização de droga. Não vote em ninguém que é a favor da legalização da maconha. Eu tenho 35 anos que tinha drogado da rua. E eu sei o que é a famigerada, tratada por eles como inofensiva maconha faz. Eu quero pedir a você, não vote em ninguém que é a favor de casamento homossexual. Deus criou macho e fêmea. Não repita o seu voto para quem é autora intelectual da lei da palmada. Não vote em ninguém que tem tentado de todas as formas violar valores. Esse país não é nem Venezuela nem Cuba. É hora de nós ressacharmos aqueles que querem tornar esse país uma Venezuela ou uma Cuba. Aqueles que com dinheiro público construíram um porto em Cuba, com dinheiro suor do trabalhador brasileiro. Construíram um porto para Fidel Castro, que perdoou as dívidas da Bolívia, em detrimento do nosso povo. Aqueles que deram 1 bilhão e tantos milhões em Passadina, uma sucata, dinheiro do povo brasileiro. Aqueles que perdoaram os impostos da FIFA. Na história das Copas no mundo, a FIFA sempre pagou bilhões de impostos. Aqui no Brasil, o senhor Joseph Blatt foi perdoado. A FIFA não pagou 1 centavo de imposto aqui, porque nós não precisamos fazer hospital. Nós não precisamos tirar ninguém da fila. Nós não precisamos melhorar o transporte nesse país. Então pode dar bilhões para o Blatter. Para aqueles que estádios orçados em 600 milhões, construíram estádios de 2 milhões. Eu peço a vocês, é hora de ver um outro filme, porque esse está manjado, absolutamente manjado. O Congresso Nacional tem 900 proposições contra a família. Eu lamento o senhor não voltar, senador Jaime. Perdemos a sua força em defesa da família. 900 proposições. 900. É preciso eleger deputados federais com consciência cristã. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser qual for. Precisa ter consciência cristã, consciência de família, consciência de Deus. Como Deus criou, como Deus constituiu. Sabe? Não desvia seu voto para deputado federal, para deputado estadual. Nós precisamos colocar naquela casa de lá pelo menos 150 homens e mulheres que pensam em família, nos moldes de Deus. E nessa casa, eu quero pedir uma coisa a vocês que me ouvem agora. Não dê seu voto para governador, nem para senador. Para alguém que vai vir para essa casa ou vai governar o seu estado com uma mente completamente voltada para destruir valores de família. E por último, quero dizer uma coisa a você. Essa violência no Brasil só será arrefecida se nós fecharmos as fronteiras e tomarmos uma atitude que é necessária e urgente. Redução da maioridade penal já. Redução da maioridade penal já. Eles não querem. Mas quem sabe da necessidade é quem está sendo morto, sangrado, atirado no ponto de ônibus. Por isso, eu convoco o Brasil. Por isso eu conclamo o Brasil. Por isso eu conclamo homens e mulheres. E quero conclamar no meu estado aqueles que votaram em mim. Aqueles que me trouxeram para cá com 1,5 milhão de votos. Não dê o seu voto no estado. Às pessoas que pensam invertidamente, longe dos conceitos cristãos. Não vamos nos deixar usar. Não somos massa de manobra. A família desse país, porque com família forte teremos um Brasil forte. Que Deus nos ajude.